Vamos falar da Michele Bolsonaro, a toda poderosa Michele Bolsonaro. Como a Michele Bolsonaro ficou tão poderosa ali dentro do bolsonarismo e por que a gente ouve falar com frequência que a relação dela com os filhos do Bolsonaro não está nada bem. Olha, a Michele, ela ficou conhecida aí para o grande público quando o Bolsonaro foi eleito presidente em 2018, né? Até então, era uma figura mais discreta, fazia aquele papel da primeira-dama, aparecia mais para assuntos de pegadas sociais, aquilo que geralmente uma primeira-dama historicamente faz, desde que presidentes são eleitos. Mas, com o passar do tempo, aquela primeira-dama discreta começou a ganhar destaque, principalmente depois que o marido saiu do poder. Isso é curioso, né? A gente percebe que a Michele começou a ganhar poder, crescer na questão poder, quando o marido sai da presidência do Brasil. E como isso começou a acontecer? Com o envolvimento dela na política. A gente sempre fala que quando você tem acesso ao poder, você naturalmente vai mudar seu comportamento. E provavelmente é isso que aconteceu com a Michele Bolsonaro. Ela começou a ter acesso ao poder e o poder começou a ter acesso a ela. E ela começou a entender do poder. E como essa relação dela com os filhos começou a se complicar? Olha, a Michele Bolsonaro, historicamente, nunca se deu super bem com os filhos. Até aí, gente, nada demais, né? Nem sempre a madrasta se dá bem com os filhos do marido ou com os filhos da mulher. Às vezes é uma relação de educação, às vezes é uma relação meio fria, muitas vezes é uma relação amorosa, mas a relação da Michele com os filhos do Bolsonaro nunca foi noticiada como algo positivo, como uma relação boa. E até o próprio Bolsonaro disse isso quando deu uma entrevista para o Léo Dias, falando um pouco ali dessa situação. Desde então, a Michele, ela foi entrando mais na política, foi saindo daquele papel de uma pessoa que só ouvia, que só prestava atenção, que concordava com tudo, para uma pessoa que começou a participar da política, começou a opinar nas questões políticas e começou a tomar decisões dentro da questão política. E a situação mudou para valer quando ela aceitou ser presidente do PL Mulher. Isso é um cargo de muito poder. E quem achou que a Michele seria aquela figura decorativa, que simplesmente ia aceitar as decisões das pessoas ao seu redor, ou principalmente dos filhos do Bolsonaro, enquanto o Bolsonaro está preso, enquanto o Bolsonaro agora está na domiciliar, se enganou redondamente. E os próprios filhos provavelmente também se enganaram redondamente quando acreditaram que a Michele ia aceitar o posto de só obedecer. Ao contrário, a Michele veio ganhando cada vez mais força dentro do PL, foi tomando cada vez mais as suas próprias decisões, muitas vezes indo contra as decisões dos próprios filhos, e foi aí montando o seu grupo político, seus aliados políticos, e aí com o passar do tempo a gente foi ouvindo com muita frequência as notícias que Michele Bolsonaro e os filhos de Bolsonaro não se dão bem. Michele Bolsonaro e os filhos do Bolsonaro estão batendo de frente. E a gente viu isso várias vezes através das redes sociais. Mas, com tudo isso acontecendo, uma coisa ficou claro. A Michele tomou gosto pelo poder, tomou gosto pela política, já se comporta como uma política, já faz aqueles discursos que geralmente alguém da política faz e deixou bem claro que não vai aceitar ser ali uma coadjuvante, uma pessoa de segundo plano. Ela quer ser uma liderança, ela quer estar no topo das decisões e ela quer ter também controle do poder. Então, ela vem ficando poderosa dentro do bolsonarismo cada vez mais. E com isso, ela vai criando um atrito com os filhos do Bolsonaro, que na cabeça deles era o seguinte: meu pai está preso, quem manda no bolsonarismo, quem vai guiar o bolsonarismo somos nós. Mas a Michele Bolsonaro não aceitou isso, ela está tomando as suas próprias decisões. E com isso, os conflitos entre a família continuam.